ativa. Mais de 3,5 milhões de brasileiros entre 5 e 17 anos de idade trabalham no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio. No Rio Grande do Sul, até 2014, havia 212 mil registros de trabalho infantil, de acordo com o Ministério Público do Trabalho do Estado. Patrícia de Mello Sanfelini, coordenadora da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho Infantil e do Adolescente, do Ministério Público do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Boa tarde. Bom, são números realmente preocupantes, né? Por que esse índice ainda é tão alto? A realidade do trabalho infantil, infelizmente, está presente em todo o mundo. É uma preocupação muito forte de todos os órgãos e entidades que se destinam ou se preocupam com a regularização das relações de trabalho, porque é uma das maiores mazelas que a gente pode ter. O Brasil ainda tem um índice muito expressivo de trabalho infantil e, infelizmente, o Rio Grande do Sul também apresenta um índice bastante significativo. A gente pode considerar diversas razões para isso. No nosso estado, nós temos percebido uma forte influência cultural na manutenção da ideia de que o trabalho é bom, de que é melhor a criança estar trabalhando eventualmente do que numa condição talvez mais complexa, como convivendo com drogas, enfim. Então a gente tem esse fator cultural, ele é muito originado da nossa cultura europeia, né, da nossa formação europeia. E na verdade o que a gente precisa difundir e passar a entender é que o trabalho, ele só é admitido a partir de um determinado momento da vida. Até um determinado momento, que é a infância e o início da adolescência, a pessoa tem que estar voltada para a sua formação como sujeito. E isso requer o seu envolvimento com atividades lúdicas, com atividades de seu próprio desenvolvimento. Então a gente precisa promover uma mudança cultural nesse sentido, para tentar explicar um pouco essa questão dos números. Bom, e o que é considerado exatamente o trabalho infantil? Qualquer forma de trabalho, com as características, né, de uma relação de trabalho, que a pessoa esteja comprometida a comparecer regularmente, não precisa ser todo dia, mas com regularidade, que ela esteja submetida ao comando de alguém, de uma pessoa que tenha menos de 16 anos, porque o trabalho no Brasil é admitido pela Constituição Federal a partir dos 16 anos. A única hipótese de trabalho em que se admite uma figura laboral antes dessa idade a partir dos 14 anos, com um contrato específico, muito especial e particular, que é o contrato de aprendizagem. Em quais atividades que se encontra o trabalho infantil, principalmente? A gente pode dizer que aqui no estado a gente tem muita incidência de trabalho infantil doméstico, bastante trabalho na agricultura, especialmente a agricultura do fumo, por exemplo, é um lugar onde é uma atividade onde nós temos bastante a figura do trabalho infantil, na agricultura familiar, de um modo geral, no comércio, pequenos estabelecimentos, geralmente a gente também consegue encontrar a criança ou adolescente trabalhando irregularmente. Enfim, temos uma gama muito diversa de situações em que essa figura se E quais são as principais dificuldades das autoridades de fiscalizar, então, esse trabalho infantil? Bom, se nós pegarmos, por exemplo, a questão do trabalho doméstico, nós temos a dificuldade de que muitas vezes o empregador, entre aspas, é o próprio núcleo familiar. Há muitas vezes o fato de o pai ou a mãe precisarem sair do núcleo para buscar o sustento, a criança acaba assumindo papéis que não são os seus. Então a gente tem a necessidade de que os municípios passem a desenvolver cada vez mais políticas públicas de integração dessa criança em atividades próprias para a sua idade. Bom, além das baixas notas na escola e da evasão escolar, quais são então os principais... como prejudica então a criança o trabalho infantil? Prejudica a sua própria formação. Ela é uma criança que assume responsabilidades que não são suas muito antes do momento. Isso dificulta a sua formação para o futuro. Ela provavelmente vai ter, como já referido, problemas no seu desenvolvimento escolar, o que naturalmente lhe retira oportunidades. E a gente tem um fator que não pode deixar de ser considerado, que é a incidência de acidentes de trabalho, né, e doenças ocupacionais que infelizmente acometem muitas crianças. Tá, ok, então, e quem puder denunciar, então? Deve denunciar ao Ministério Público do Trabalho qualquer situação de trabalho infantil
pelo nosso site, que é o www.prt4.mpt.gov.br. Ok, então, Patrícia de Mello Sanfelice, muito obrigada, então. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde.